galera, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, né, sem ser o vídeo de apresentação. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre as ciências, certo? Falar um pouco de algumas matérias que vão estar lá englobadas dentro da ciência, certo? Então, para começar, antes de falar ciência, o que é a ciência, né, a gente tem que ver um pouquinho a origem da palavra, certo? Então a ciência, ela vem do latim, scientia, que significa conhecimento, certo? Então a ciência, ela vai buscar o conhecimento nas suas mais variadas maneiras, certo? E existem diversos tipos de ciência, como a gente vai ver posteriormente, certo? E a definição de ciências, né? Como a gente pode definir a ciência? A gente pode definir ela como um método rigoroso de investigação da natureza, certo? Quando a gente fala em método, a gente já lembra o quê? De um passo a passo, certo? Então a ciência é isso, é um passo a passo rigoroso, certo? Ou seja, com passos bem definidos, e o objetivo principal é a questão da investigação da natureza, certo? Ou seja, eu vou investigar determinados fenômenos que ocorrem na natureza. Como já vem falando aqui embaixo, né? O que é o objetivo, né? O objetivo da ciência é o quê? Fornecer explicações para os fenômenos naturais, certo? E para isso, os cientistas, né, obviamente, que fazem a ciência, eles vão utilizar os mais variados procedimentos e metodologias, certo? E com relação às metodologias, a gente vai ver um pouquinho de uma das mais importantes, né, nos próximos vídeos, certo? Então, a ciência, ela busca explicar a natureza a partir da observação sistemática e controlada dos fenômenos naturais, certo? Então, para a gente fazer uma pesquisa em ciência, a gente tem que ter um ambiente muito bem controlado, certo? Para a gente ver a mudança nas variáveis e o que ocorre se eu fizer determinadas ações, certo? E a ciência, ela é embasada muito no raciocínio lógico, certo? Então ela utiliza muito da lógica para embasar o seu conhecimento, né? Para agregar conhecimento, certo? O procedimento científico, ele assume que toda explicação para um fenômeno natural deve ser submetido a testes e críticas, certo? Então a ciência é uma área que ela necessita de alguma forma de explicações, certo? Então tem que fazer não só experimentos práticos, né? Mas pode fazer simulações matemáticas, pode fazer mesmo a questão da observação, entre outros métodos, metodologias e procedimentos que a gente vai ver depois. Mas a ciência, para buscar esse conhecimento, essa explicação, ela precisa sim de um teste, né? De alguma forma testar aquilo, certo? Dentro das ciências existem vários outros tipos de ciências, certo? Existem as ciências humanas, as ciências sociais e existem as ciências naturais, né? Que é justamente as ciências que a gente vai ter um maior foco aqui nesse canal, certo? Então as ciências naturais, elas vão englobar os mais diferentes ramos, certo? Que vão utilizar principalmente a metodologia científica para estudar a natureza, né? O próprio nome já está falando, né? São as ciências naturais, porque vão buscar esse conhecimento da natureza, certo? Dentro das ciências naturais existem essas três áreas principais, né? A biologia, a química e a física, certo? Que, como vem mostrando aqui nesse diagrama de Venn, elas estão todas relacionadas, né? Formando, como já falei, as ciências naturais, certo? Uma área ela não consegue estar totalmente separada da outra, certo? Então por isso que são formadas as áreas secundárias, né? Digamos assim, certo? Então a junção da biologia com a química vai formar a área da bioquímica, a junção da biologia com a física vai gerar a biofísica e a junção da química com a física vai gerar a físico-química, certo? Mas como eu falei, essas áreas de estudo, de ensino e de pesquisa, elas não estão separadas entre si. Então a gente pensa, por exemplo, mesmo com o nosso corpo humano, certo? O nosso corpo humano é a área de estudo principal da biologia, né? Mas no nosso corpo, no funcionamento do nosso metabolismo, por exemplo, a química está
completamente envolvida, né? Nós somos compostos por substâncias orgânicas, né? Que são formadas por elementos químicos. Então, a química com a biologia está extremamente ligada, certo? Assim como a física, né? A física também ela está extremamente ligada com os processos biológicos que ocorrem no nosso corpo, certo? Que posteriormente a gente vai ver isso aí quando chegar na parte de fisiologia, né? Do corpo humano e como funcionam alguns determinados sistemas. Então, dando um breve panorama sobre a física, né? Ela vai estudar principalmente os fenômenos naturais que são relacionados com a mecânica, a termologia, a acústica, a óptica, a eletricidade e também a física moderna, certo? E a química, ela vai ter um foco maior em estudar o que? A matéria, as propriedades que essa matéria tem, sua constituição, as transformações de matéria que são de extrema importância e a energia que está envolvida nesse processo, né? Que a energia também é uma área bastante importante para química, certo? E para finalizar, a gente chega no nosso objetivo de estudo, né? Que é a biologia, certo? Falando um pouco também da palavra biologia, certo? Ela é formada pela união dessas duas palavras gregas, né? Bios, que tem o significado de vida, e logos, que tem o significado de estudo, certo? Então, qual é o foco da biologia? O próprio nome já está falando, né? Ela vai estudar a vida, certo? Então, vai estudar a vida e os organismos vivos, vai estudar a estrutura desses organismos vivos, a forma de crescimento, se é crescendo em tamanho ou se é se multiplicando, como a gente vai ver posteriormente nos reinos de seres vivos. Vai ver a questão do funcionamento, né, por exemplo, a fisiologia humana, né, como funciona o nosso organismo, como funcionam os sistemas do nosso organismo, certo? Vai ver a questão da reprodução. Todo ser vivo ele se reproduz, né? Essa é uma característica inerente aos seres vivos, certo? A origem, ver que ser vivo foi o primordial para gerar todos os seres vivos que a gente tem hoje, com o passar da evolução, a sua distribuição no nosso planeta e também as relações, né? A parte da ecologia, as relações de um ser vivo com o outro e também deles com o ambiente em que eles estão, certo? Então, como já falei, a biologia é a ciência que vai estudar a vida como um todo, certo? Trajetória da biologia, né? Um pouco da história da biologia, que bem breve, porque não quis adentrar muito nisso, porque senão ia ficar muito grande, certo? Então, até o século XVIII, os cientistas eles não tinham uma visão unificada dos seres vivos e dos processos biológicos, certo? Tudo ainda era uma nuvem muito pouco explorada, certo? Então, antes os seres vivos eram classificados em apenas três grandes reinos, né? O animal, o vegetal e o mineral, né? Hoje em dia a gente sabe que são cinco grandes reinos de seres vivos e esse reino mineral não tem nada a ver, certo? Então, à medida que houver os avanços, né, tecnológicos, com isso gerando mais pesquisas, o conhecimento ele foi aumentando, né? E foi possível perceber que os animais e os vegetais eles compartilhavam características que eram totalmente diferentes das dos minerais, certo? E foi aí que a biologia ela surgiu como ciência, certo? Então teve esse conhecimento, né, que os animais e os vegetais eles tinham coisas em comum, totalmente diferente dos minerais, certo? A partir do século XIX, a biologia ela se tornou um campo mais reconhecido, certo? Maior e também independente dentro lá das ciências naturais, que a gente já viu no início da aula, certo? E agora, né, no nosso século XXI, a biologia ela ocupa um papel de destaque, certo? Entre as ciências naturais. E ela vai buscar principalmente soluções para os grandes desafios da humanidade, né? A gente aí está passando, por exemplo, passou, né, recentemente por pandemias, a biologia estava muito compromissada a tentar erradicar essa pandemia. A gente está passando pelo aquecimento global, que também a biologia é um dos focos de estudo. Então, tudo isso
só alavancou cada vez mais a biologia como uma matéria tanto de destaque e também independente, né? Se tornou uma matéria mais reconhecida nos dias de hoje, certo? E é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Sigam aí no Instagram que tá aí nessa foto, certo? E até a próxima aula. Valeu!